noite, gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma super live, né? Ontem foi Dia Mundial da Saúde Mental, amanhã Dia das Crianças, então não poderia ter uma data melhor, né, do que a gente fazer hoje, né, véspera de feriado. Tô vendo que tem muita gente online também, então entrem aqui, participem com a gente, vai mandando aí o aviãozinho, chamando todo mundo, porque ó, o assunto dessa live, se todo mundo entendesse isso, assim, ó, a vida melhoraria acho que 90% para todo mundo, né? Aquilo, faça terapia para conviver com quem deveria fazer e não faz. Bom, muitas vezes, né, traumas, feridas emocionais da nossa infância podem afetar negativamente a saúde mental e emocional na vida adulta. A cura da criança interior permite que as pessoas enfrentem esses eventos do passado, compreendam seus efeitos e trabalhem na resolução dessas questões, promovendo a cura e o bem-estar emocional. Reconectar-se com a criança interior pode levar a um maior autoconhecimento. Isso envolve entender como experiências passadas, né, moldaram as nossas crenças, que às vezes a gente nem sabe que elas estão ali instaladas, comportamentos e relacionamentos na vida adulta. Ao compreender esses aspectos, as pessoas podem tomar decisões mais conscientes e saudáveis. À medida que alguém, né, trabalha na cura da criança interior, ele ou ela começa a liberar os bloqueios emocionais e desenvolve uma autoestima mais forte. Isso leva a uma maior autoconfiança e a capacidade de enfrentar desafios de forma mais resiliente. E esse, né, é apenas um dos desafios que a gente tem. Bom, e para falar sobre esse assunto, né, que é, se deixar eu fico aqui até amanhã falando, adoro. A gente vai receber a Dani Maestre, que é terapeuta infanto-juvenil, educadora parental e mestre em PNL. Então, se vocês têm, né, perguntas ou querem saber alguma coisa específica, vai mandando aqui pra gente, que a Dani também responde durante a live, tá? Vou mandar o convite aqui para ela e depois, né, vai ser postada no nosso canal. A Dani já tá aí, ela já deve estar recebendo o convite. Oi, Dani. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tu estás me vendo? Eu tô te vendo? Ah, tudo certo. Tudo certo. Tá. Mandei uns aviãozinhos aí para convidar a galera que provavelmente não vai conseguir chegar no desfile No da FENARTECO, horário. né? É, pois é. Tem tudo isso, né? Tem o pessoal que vai pra praia e tal, mas qualquer coisa também a gente vai deixar salvo. Amanhã no feriado eles aproveitam, assistem aí, mas com certeza acho que durante o bate-papo aí vai surgindo as perguntas. Dani, eu te apresentei, não sei se queres complementar alguma coisa da tua formação. Não, eu acho que tá. O mestre em PNL não é mestre, é master. Ah, desculpa, Ah, desculpa, errei. não por isso, Falha porque daí nossa. a minha professora lá vai pegar no meu pé, né, Carol? Que legal Falha mesmo ser nossa. mestre. Não, a minha formação eu sou, então, professora, antes de tudo, né? Fui por vinte e Uhum. sete anos professora, psicopedagoga. Hoje sou consteladora familiar, sou a master em PNL, até eu já peguei um O mestre. mestre. Igual amo, estou apaixonada por essa área, né? A área das terapias, que vem muito acrescentar. Eu sempre tenho um pensamento assim que terapia tinha que ser de acesso a todo mundo, Uhum. né? Porque ela Concordo. trabalha na prevenção. Claro, hoje a gente tem uma visão da terapia que é para cura, Uhum. mas a gente pode trabalhar na questão da terapia como prevenção. Se eu estou Uhum. emocionalmente bem, eu não desenvolvo doenças. Eu parto sempre desse princípio, né? Eu Com consigo estar certeza. disponível para o futuro. Quando eu não estou emocionalmente bem, eu não consigo estar disponível para o futuro. Tem alguma coisa me atravancando. Uhum. Muito bem. Bom, então vamos começar aí, né? Porque vai ter muitas dúvidas sobre o nosso assunto.
Para a gente começar entendendo, né, Dani, que eu também não sei, acredito que não é todo mundo, né, que busca também o autoconhecimento, o que que é a criança interior, né, que a gente tanto fala, tanto ouve falar. A criança interior, ela é nada mais é do que uma Daniele pequenininha, uma Carol pequenininha. Então, quando a gente fala em criança interior, é eu compreender que essa Daniele adulta que está hoje, ela é um reflexo, ela é uma construção da Dani que foi criança e que teve que desenvolver cerebralmente caminhos cerebrais, emoções, estratégias, pensamentos para sobreviver. Então, por que essa Daniele aqui ela é tão importante? Porque eu sou essa por causa dela. O que eu passei, como eu entendi a vida na minha infância. Então, essa é a criança interior. Sabe? É aquela que dá os gatilhos, que hoje a gente tá bem na moda falar a palavra gatilho, para quem é desse mundo. Ah, qual é o gatilho que me aciona? Eu gosto muito de brincar com os clientes e dizer assim, ó, gente, a gente é que nem um controle remoto. E aí, às vezes, acontecem coisas na vida da gente que eu tô aqui cheia de botão. Alguém vem e diz assim, sua chata. Pô, apertou o botãozinho, que é o gatilho. Aí, quando eu ouço sua chata, não é a Dani adulta que vai reagir. É a Dani criança que, magoada, provavelmente, vai ter uma reação. Que talvez lá na escola alguém chamou de chata e lá no inconsciente dela ativa essa memória. Exatamente. Então, a gente é uma criança cheia de botõezinhos e aí os meus comportamentos quanto adulta é o reflexo, é o botãozinho que alguém aperta. Se ninguém apertar nada, por isso que eu, uma vez na aula do counseling, né, Carol, já vou dando exemplos, né? Eu tinha discutido no estacionamento do Arker, porque eu sempre fui uma pessoa bem reativa. E eu cheguei muito brava, uma vez eu contei pro professor lá. Quem é minhas amigas do counseling vai saber dessa história. E aí ele disse, Dani, a raiva não era da pessoa, a raiva é tua. Eu disse, não, mas foi ele que disparou a minha raiva. Sim, ele disparou, ele apertou o botão, mas a raiva era minha. Então eu tinha que tratar a minha raiva. Não tem nada a ver com os outros, tem tudo a ver com a gente. Eu e essa. Sempre fazendo. Entende? Sempre fazendo. O outro é só a oportunidade que o universo me dá para eu desenvolver o que eu preciso, o que eu quero e o que eu busco. Dani, a Maria falou que acha que o teu áudio tá dando um pouquinho de eco. Não sei se tu tem fone, de repente ou está ligado no celular e computador, mas... Tá, meu Deus, será que eu consigo trocar a rede e daí eu não vou cair? Mas se tu cair, eu posso te aguardar também, não tem problema. Não sei se queres mudar ou se... Acho que ela está trocando a rede, gente. Deu certo? Deu? E agora? Pra mim tá ok. Acho que deu. Como é que tá aí, galera? Dá um oi aí pra mim. Eu acho que deu, né? É, mas é porque, não sei, talvez a chuva também, não sei. Peraí, eu vou fazer um teste aqui. Vou desligar um negócio aqui. Ah, pode ser que tenha alguma interferência, alguma coisa. Alguma interferência. Deu, deu. A Maria deu. Como é que tá aí, Boa gente? noite, pessoal que tá entrando. Sejam bem-vindos. Samone Vecchini. Bom, então eu explicasse o que é a criança, né, Dani? Eu queria saber também, porque, que nem tu falasse, a terapia ela pode ser preventiva, né? Então, qual a importância de começar a fazer, às vezes, a terapia cedo, já tratar essas, né, questões que lá na vida adulta a gente vai desenvolver, né? Não sei se uma criança, um adolescente que já começa, né, a fazer esses enfrentamentos, a se questionar, consegue desenvolver uma saúde mental, ou vamos dizer assim, ser mais saudável, né? E depois um adulto mais forte, consequentemente. Eu queria saber qual a abordagem, né, que tu usa com esse público, porque a gente fica pensando, né? Ah,
Criança vai para terapia só se tiver, meu Deus, família tá quebrando pau em casa. Então, tem muito estigma, assim, né? Como que tu trabalha com esse público infanto-juvenil? Tá, então vamos lá por partes. O que que é... Hoje eu sou terapeuta por quê, Carol? Eu tenho 45 anos. E eu fui descobrir a minha cura, eu tô há 12 anos. Eu comecei meu processo terapêutico quando eu tinha 18, daí eu fui bem, tudo certo. Quando a minha filha nasceu, quando ela tem 12 anos hoje, tá? Então há 12 anos atrás, ela era bebê. Eu Geralmente a gente procura não para prevenção, a gente procura para cura. Eu estava com alguns conflitos internos meus. E eu fui procurar. Então, eu estou há 12 anos estudando. E nesses 12 anos estudando para mim, eu fui descobrindo como professora o quanto isso estava me potencializando na sala de aula, como profissional em qualquer área, porque a gente potencializa tudo, a gente não cuida só da vida pessoal, né? Eu me tornando uma pessoa melhor, eu sou melhor para o mundo. Com certeza. E quando eu fui entendendo isso, eu fiz o counseling. Eu sempre dizia assim, eu estou fazendo isso tudo para mim, eu não estou fazendo isso para trabalhar com isso. Isso estava muito claro em mim, eu nunca ia sair da sala de aula. Só que teve um momento da minha vida que eu esbarrei nos adolescentes e nas crianças na sala de aula no sentido assim, cara, tem coisas que a criança não vai conseguir desenvolver se não for no processo terapêutico. Se não for no insight, se não for por outra abordagem. Entende? Porque eu consegui fazer isso. Daí eu pensei assim, se eu fiz isso com 40, por que eu não posso ajudar as crianças e os adolescentes a fazer isso antes? Então, hoje eu digo assim, Carol, eu cogitei, eu comecei a pesquisar, comecei a perguntar para as minhas professoras se dava para fazer isso com criança, sabe? E começou a vir as minhas, assim, uma amiga, ai Dani, vai, tenta. Eu comecei a fazer exercício na sala de aula com os meus alunos. Aí comprei livro, daí fiz pedagogia sistêmica, fui atrás, entendeu? Eu queria primeiro testar para ver se dava certo. E aí, pequenos movimentos, eu consegui ter boas respostas. E aí, isso me encorajou. Eu tô escutando um eco ainda. Para mim tá bem pouquinho, assim. Será que o meu, não sei. O meu tá... Tu ouve eco meu? Não. Não. É meu? Nem meu. Ou é meu? Ó, tem é tipo meu? um chacinho, assim, Tem. Ó, eu vou pedir, ó, acho que meu marido era para estar online. Se meu marido tá online, manda um oi para mim, marido, lá de cima. Marido vai dizer se tem eco. Né? A Maria disse que sim. Tem, né? Cara, Não sei se tem fone, Dani. Às vezes acho que talvez pode melhorar. eu tenho fone, mas ele não tá aqui. Mas que estranho, né? Bem estranho. Ou se tu quiser tentar sair e entrar na live de novo, Tá, vou tu que sabe. tentar bem rapidinho, então, para nós não perder Tá. tempo. Tá, mas aí tu me convida, Carol. Convido. Vamos lá, gente. Chamar a Dani de novo. Não sei, hoje também essa trovoada aqui. Tava com medo até de não ter sinal. Deu. Ou será que não é da própria chuva, Dani? Agora alguma deu, coisa? Não. Pra mim tá ok. Tem eco? Ai, o Davi acha que é o volume do meu áudio que tá alto. Pode abaixar o teu volume. Será que pode ser isso. Melhorou? Não. Ô, marido. Ele veio aqui me avisar. Maria da Graça, seja bem-vinda. Melhorou? Pra mim melhorou. Graça. Maria. Oi, Graça, bem-vinda. Manda aí se tem eco ainda. Acho que tá bem melhor, Dani. Tá. Então, bom, lá. Aí falasse ali, né, de como tu se tornasse, tá. Aí agora não sei se queres... Então, assim, a minha ideia foi essa, né? Tá? A minha ideia foi ajudar as crianças e os adolescentes
a não esperarem ter 40 anos para buscar autoconhecimento e melhor saúde mental, certo? Uhum. Qual abordagem que eu uso? A minha abordagem, Carol, hoje é um método que eu estou desenvolvendo, dos estudos todos que eu fiz. É um compilado. Então, eu tenho pedagogia, eu tenho a psicopedagogia, eu tenho a constelação familiar, eu tenho a pedagogia sistêmica. O que é a constelação familiar? Como é que eu posso dizer? Para mim, eu adoto como filosofia de vida. São posturas que eu tenho. Também é uma técnica terapêutica, isso não tem como, eu não consigo mais separar isso da minha vida, né? Que me levam para o futuro, que me alavancam. Então, eu tenho que compreender algumas leis ocultas do universo para que eu fique bem e eu esteja disponível para o futuro. Vamos pensar assim, né? Uma das frases que as professoras me diziam e que eu grudei muito, que era assim, ó. Como que eu vou pedir para uma criança que é hiperativa, que não aprende dentro das 4 horas da sala, vamos dizer assim, que tem déficit de atenção, que ela tem dificuldade de escrita, de leitura. Como que eu vou fazer isso se ela não está disponível na alma? Entende? E isso não é só para as crianças, é adultos me dizendo que tem, eu não tenho memória, eu não guardo nada, eu não consigo aprender, eu não gosto de ler, sabe? Aonde está a alma dessa pessoa que não está disponível para o aprendizado, para o conhecimento, para elaborar novas coisas? Porque tudo tem a ver com conhecimento. Para a gente ser um bom profissional, cara, é para tudo. Né? Eu estava brincando com a moça que trabalha aqui em casa, que eu disse para ela, ela me fez uma pergunta, eu disse assim, olha, a profissional que está me ajudando aqui na casa, és tu? Tu é que tens que, às vezes, ir no mercado, ler um rótulo, pesquisar para que serve aquele produto de limpeza, porque ela migra de uma simples faxineira para uma profissional do lar. Entende? E aí isso precisa de um nível de conhecimento, Carol. Né? E a leitura escrita é a base. Né? Então, eu preciso estar disponível emocionalmente para isso. Curando, fazendo como? Curando a minha criança interior. Porque a minha criança que vai estar presa nos meus traumas, na minha história familiar, lá nos meus pais, nas minhas dores, nos meus irmãos, em tudo que envolve o nosso passado. Tá? E aí, Dani, por exemplo, né, uma curiosidade, assim, porque às vezes, se uma criança, por exemplo, te procura, ela ainda está vivendo esses processos, né? Ela ainda está em desenvolvimento, vamos dizer assim. Então, daí qual que é a abordagem, assim, tu já consegue acessar se ela já está ali com algum trauma, ou isso é uma questão que com essa idade não se fala? Como que é feito? Sim, na verdade, o que eu tô querendo quando é dentro da visão sistêmica, da constelação familiar, e dentro da PNL também, a PNL vai dizer o quê? Que todas as doenças das crianças, dos filhos, até 7 anos são vinculados à mãe. Dos 7 a 14 são vinculados ao pai. Então, a criança não fica doente. Quem fica é o pai e a mãe, mas quem sente o sintoma é a criança. Essa é uma das visões da PNL, tá? Dentro da constelação familiar, vai falar que a criança ela tá dentro desse sistema, ela tá ali, envolvida o tempo inteiro, com as crenças, com as frases, com os traumas, com a afetividade, com tudo aquele sistema envolvendo. Então, ela também vai ficar doente se esse sistema estiver doente. Certo? Então, a constelação, ela diz o quê? As leis ocultas dizem que a criança, inconscientemente, ela se conecta nos pais e ela capta o que os pais, às vezes, tentam disfarçar. Por isso que uma das frases que eu uso é: eu trato a criança, claro, Carol, eu tô aqui para acolher essa criança, porque geralmente, o que as mães e os pais fazem? Quando eu tô doente, eu dou uma miguelada, tomo um remedinho, tal e tal, mas eu só vou pro hospital quando eu tiver quase cara, que eu não consigo levantar. Mas quando os filhos ficam doentes, o que o pai faz? Corre pro hospital. Corre pro hospital. Então, quando dá algum sintoma na criança, o pai corre pro terapeuta. Certo? Então, eu vou dizer bem assim para vocês. A minha estratégia de tratar a criança, ela é para fisgar os pais.
Boa, gostei. Entendeu? Porque os dois precisam. A criança vai precisar de um tipo de estratégia e os pais vão precisar outro. Que daí que me levou à minha última formação, que eu vou me formar agora em novembro. Uhum. É a educador parental, que é uma Uhum. profissão nova que está entrando no mercado, porque é o educador de pais. Ninguém fez faculdade para ser pai e mãe. É. Entende? Eu não estou pedindo para os pais irem fazer porque não tem. Mas a gente precisa se autoconhecer para saber o que eu estou dando para o meu filho. Meu Deus, eu acho que vai ter fila já na tua porta, Dani, porque, né, que nem falasse, ninguém se preparou para isso. Eu acho que alguém ajudar, assim, né? Não, e eu, assim, ó, claro, como é o meu mundo e a minha formação é lá em São Paulo, então, assim, a gente tem um grupo de todas as profissionais que estão, a gente tá em 80 na sala, né? Pensa, ai, tem mentoria de mães, e tem muita coisa legal, Carol, muita coisa legal. Sabe aquela coisa de mãe ajudando mãe? E é o que a gente precisa. Porque Nossa, mães muito melhores vão formar filhos melhores. Filhos melhores são pessoas melhores para o mundo. que nem tu falasse, né? É um sistema, tá tudo interligado, então também não adianta a criança ir lá se tratar, digamos, né? Ficar curada e chegar em casa e viver aquele ciclo de novo, né? Eu Tipo, não tem que curar a casa não tem toda. como, tu entende? Porque assim, Uhum, ó, a PNL ela trata de alguns pressupostos. Eu vou partir de um, por exemplo. Como é que eu vou ter um resultado diferente? Como é que eu quero um filho diferente, com um comportamento diferente, se a estratégia do lar é a mesma coisa? uhum. Eu não sou bruxa, eu não sou fada e eu não sou mágica. Entende? Então, assim, eu preciso, sim, primeiro, essa criança precisa ser amada. Se ela está num ambiente tóxico, é esse o caminho. Ah, mas aí tu és amiga da criança? Sim, eu vou ser. Ela precisa estar num lugar seguro. Uhum, Assim como a Dani reativa, só voltando para a criança interior, ela se tornou uma criança reativa porque em algum momento da minha vida eu interpretei que o meu lugar que eu estava, de certo, não era seguro. Porque eu parto do princípio que a raiva, a agressão, ela é uma defesa. Ninguém uhum, nasce mal. Nenhum vilão, Carol, nasce mal. Ele simplesmente sofreu, alguém não protegeu, ele não se sentiu protegido nem defendido, e ele criou aquilo que tem dentro dele. Alguns uhum, transformam isso em amor e vão se tornar bons, e outros não conseguem transformar isso em amor, criam isso em raiva e se vingam. E uhum, querem todos fazer todo mundo sofrer junto. uhum. Pronto, é uma resposta para o sofrimento, todo mundo sofre. Só que eu tenho duas Aham. opções, eu transformo isso em mim e devolvo amor, ou eu transformo isso em mim e pior e devolvo vingança. Uhum. Dani, e quais são os sinais, né, que tipo, até mesmo no adulto, que a pessoa tem essa criança interior que ela pode estar ferida, assim, como é que isso se manifesta, né? Não sei se também para criança e para o adulto tem Tá. diferença. Para a criança é nos sintomas dela e para o adulto também é nos sintomas. Que sintomas? Doenças e comportamentos. Aí eu vou te dizer assim, Carol, não tem como uma pessoa não ter uma criança ferida. Não tem como, tá? Todo mundo tem. Todo mundo Só que tem. pode ser que tem gente que tem nível maior e nível menor, dependendo do ambiente que foi criado. Porque não tem como não ter. Porque Uhum, são interpretações individuais, não tem a ver só com o pai e com a mãe, não tem só a ver com o ambiente, tem a ver com a minha interpretação. Vou dar um exemplo uhum, bem simples que eu dou, sempre, tá? Imagina que eu nasci e eu era uma bebezinha e eu estava no meu berço, certo? E naquele berço eu estava dormindo, a minha mãe me deixou lá dormindo. E na melhor das boas intenções, a minha mãe tinha mais três filhas, na época que eu nasci, mais duas. E foi uhum, para a cozinha, então, preparar o almoço. Certo? Vamos fazer, que isso era 11h30 da manhã. A minha mãe estava na cozinha preparando almoço, a Dani estava feliz da vida, dormindo saudavelmente no berço dela. uhum, Acontece que tocou o telefone e a minha mãe fazendo o almoço, atendeu o telefone e a Dani dormindo. Tudo ok até então. Aí eu resolvo acordar. Eu resolvo uhum, acordar e ia chorar. Porque quem sabe eu estava com fome, quem sabe eu podia ter uma dor, quem sabe eu só resolvi acordar e me sentir sozinha. Eu não sei. Mas eu estava lá e eu tinha algum comportamento. Eu tinha emoção. Um bebê tem emoção, certo? uhum, Tem um disparo. E aí minha mãe
estava no telefone, não me escutou, e ela estava preocupada com o almoço, e ela demorou, quem sabe, Carol, 10 minutos. E nesses 10 minutos a Dani ficou berrando. Pode ter sido 5, pode ter sido 15, tá? Nesse momento, a Dani, por interpretação própria, pode ter sentido o quê? Eu fui Minha mãe abandonada. me abandonou. Exatamente. Eu tô com fome, ninguém me dá comida, tá? Sei lá, eu posso ter que... E posso também ter entendido que daqui a pouco alguém vem. Não sei. E o que se passa na cabeça do bebê, eu não fiz essa leitura ainda, mas existem as possibilidades, certo? Então, eu instalei ali algo em mim que não aconteceu nada. Hoje, eu, adulta, preciso dizer para essa criança o quê? A tua mãe só tinha ido fazer comida. Eu posso inventar uma nova história para minha mente. Porque logo depois a minha mãe chegou, me pegou no colo, provavelmente, cuidou de mim. Mas eu não sei o que eu já tinha entendido. Tu entende? Então, assim, eu escuto histórias de quem ficou no hospital sozinha, tipo assim, eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha uns 5, 6 anos, eu fiquei doente, eu fui pro hospital, daí minha mãe teve que ir para casa com meu irmão, e eu fiquei lá sozinha por muito tempo, e aquilo ali eu me senti muito abandonada e rejeitada, porque ela preferiu cuidar do meu irmão, ela não preferiu nada. Quem sabe... Ela tinha que cuidar dos dois. Mãe, qual foi... São tudo histórias que a gente conta para nossa mente, acredita naquilo, transforma as nossas células e cria trauma. E agora o que eu preciso fazer comigo adulta? Contar uma nova história para mim e dizer, Dani, vamos lá. Agora eu cuido de ti, tá tudo bem, tá viva, tá, né? Não falta nada em mim. Ou se tu ficar sozinha, tá tudo certo, né? Tipo, não precisa chorar. Só que, Carol, tem gente que passa a vida inteira contando essa mesma história trágica e nunca vira chave. Mas é que às vezes nem sabe, né? Que é lá do inconsciente, que é esse trauma, né? Mas é bem isso, não sabe mesmo. Entende? Então, assim, meu Deus, tem muita coisa, mas é um exemplozinho de como pode ser instalado um trauma. Então, quem é que não teve um trauma? Entende? Quem não teve alguém que às vezes faleceu, quem não teve que alguém ficou doente, quem não teve alguma coisa que aconteceu que gerou medo, todo mundo vai ter. Se me perguntar se alguém não tem, não. Tem gente que tem muitos e tem gente que tem quase muito poucos, mas não, ninguém não tem. Todos têm. Todos têm. Dani, e falando um pouquinho da cura e transformação, né? Queria saber, assim, que práticas podem ajudar aí, né, essa criança interior, tanto na terapia como na meditação, ou não sei se tu, né, ali com o pessoal no consultório, tu tens algumas práticas, tipo, vamos escrever, ou tenta lembrar do dia que aconteceu alguma coisa, assim. O que tu usa aí para trazer essas memórias? Tá. Até assim, ó, né? Nem só no consultório, para tudo, tá, gente? Hoje, eu trabalho com constelação, com PNL, com hipnose, um pouquinho dentro da meditação. Não entro numa hipnose e regressão, não. Mas eu entro numa hipnose que são essas coisas de eu fechar o olho, imaginar a Dani, acolher a Dani, abraçar a Dani, sabe? E isso é muito transformador. Porque, Carol, a gente não muda o nosso cérebro falando. A gente muda o nosso cérebro vivendo, sentindo, exercitando. Então, o que aparentemente, gente, para quem é adulto que está aqui comigo e que vai ouvir a live, os rituais, as coisas bobas que às vezes a gente faz, sei lá, num retiro, numa igreja, num movimento de adultas. Hoje tem tantos grupos que a gente faz tanta coisa, uma simples contação de história, sabe? Um conto e pega a parte importante do conto e desenha. Tu já estás fazendo uma nova experiência. Então, hoje existem muitas técnicas, inúmeras, milhões de técnicas para isso. E existem técnicas e, como é que eu posso dizer, estratégias ou filosofia, vou chamar assim, como o Theta Healing. O Theta Healing, ele limpa traumas de antepassados e dessa vida. A apometria também, eu já fiz comigo. Eu não faço no consultório, mas existe. Aí tem a constelação familiar, que vai acessar todo o sistema. Daí tem a hipnose. Aí tem a regressão. Aí tem a PNL, que ela usa ferramentas e estratégias com o corpo também para fazer esse movimento.
meditação, o próprio yoga, sabe? Tem muita coisa, Carol. Então, tem muitas estratégias. É Vou que nem dizer tu para vocês, eu falasse, fiz tu usa o teu método, é um conjunto de ferramentas, né? isso mesmo. Então, como eu fiz o Theta Healing para mim, por exemplo, né? Quando eu fiz o Theta Healing para mim, eu peguei algumas coisas que eu associei com a PNL. E daí eu disse, meu Deus, dá para mim fazer isso com isso. Uhum. E eu criei minha estratégia. É legal, é. Entende? Sabe assim, porque todo mundo tem algo de bom. Todas as filosofias, todas as teorias, se alguém estudou e desenvolveu, é porque a pessoa conseguiu comprovar que aquilo ali fazia bem. Então eu Sim. pego, e nem todas elas são completas, digamos assim, elas só fazem o bem. Então eu pego o que tem, que eu considero de bom de cada uma. Uhum. Eu já fazia isso na Extrai, pedagogia. A e vai. pedagogia, quando eu fiz, era a mesma coisa. Tipo assim, a gente tem que escolher se era da educação tradicional, se era do Piaget, se era behaviorista, se era Montessori. Aí, uma vez a professora disse para mim, da psicologia, disse assim, quando vocês fizerem mestrado, vocês vão ter que defender uma tese. Escolher uma e defender. Aí eu levantei a mão e disse, eu nunca vou fazer mestrado. Ela olhou e disse, por quê? Eu disse, porque eu acho que todas elas têm algo de bom. Como é que eu vou defender uma só? Uhum. Entende? Se o meu cérebro entende por repetição, então a tradicional tem algo de bom. Uhum. Se eu desenvolvo criatividade criando, Piaget tem algo de bom. Entende? E cada uma tem algo de bom. Eu junto E tudo se e tu faço melhor. pensar, né, agora fazendo análise da tua vida, até essa tua experiência como professora na sala de aula já foi a vida te encaminhando, né, para tu ter essa experiência e para o consultório. Muito legal. Total, Carol. É como se eu não tivesse a direção da minha vida e o universo foi me colocando onde eu tô. É por aqui, né? É. Adoro. Dani, e tens alguma, né, claro, sem citar nomes, mas alguma história de sucesso de algum paciente que já teve, né, a cura da criança e, nossa, transformou a vida, essa pessoa tinha tal coisa, hoje, né, consegue viver de outra forma, alguma transformação, assim, que tu possa dar um exemplo, né, mas claro, sem falar quem é homem, Sim. mulher, idade e tudo mais. Vamos lá. Eu tenho pequenas. Eu me prendo a coisas pequenas, por exemplo, tá? E uma das histórias que. O que mais como eu era professora, o que mais me motivou a fazer o trabalho de hoje é essa questão do aprendizagem também, certo? Então, eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma menina que ela fazia muitas trocas para te ver como tudo hoje eu linko, sabe? Eu faço conexão quando eu estou ali com a cliente. E aí ela fazia muitas trocas, tipo, se ela tinha que escrever preto, ela escrevia perto. E se ela tinha que escrever porta, ela escrevia prota, certo? Ela invertia. E tinha algumas trocas sempre a ver com R e tal. E aí eu disse pra ela assim, quando eu já conhecia o sistema familiar, já tinha conversado tudo, já estava entendendo o que estava acontecendo, essa menina estava fora do lugar dela, dentro do sistema. O que é fora do lugar, Carol? Para me exemplificar. Eu estar num ambiente meio que não é saudável, meu pai e minha mãe brigam muito, eu crio medo e eu tô meio que julgando, dentro da visão da criança, os meus pais, certo? Ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu não queria que eles fizessem isso, daí eu entro às vezes no campo do pai, às vezes eu entro no campo da mãe, às vezes eu defendo um, às vezes eu defendo o outro, às vezes existe alienação parental, a criança não consegue ser criança, tu entende? Ela é adulta, porque ela tá cuidando da vida de alguém. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz várias estratégias com ela, usando o alfabeto, usando os antepassados, quem vem primeiro, os bis, os tris, eu fui botando em ordem alfabética, ligando com as letras, e daí depois eu fiz ela fazer o desenho da família em ordem, como se fosse montando uma árvore genealógica. Fiz exercícios mentais com ela, de ela se colocar no lugar da filha, que é a última, que está voltada para o futuro, que não olha para trás. Às vezes eu escutei uma mãe esse tempo dizer assim, ó, sabe que meu filho chegou em casa e disse que tu mandasse eu e meu marido se ferrar. Se danar, sabe? Porque eu digo, olha, deixa tua mãe e teu pai se entender, deixa eles, ó, eu faço bem assim, ó. Larga a mão. Dele. Você sai do contexto.
Vai brincar, vai... Deixa que a tua mãe resolve com teu pai. O problema é dela. A decisão é dela. E a decisão é do teu pai. Tu não és... Tu vai brincar. Criança brinca. Criança estuda. Criança cuida dos amigos. Né? E aí eu fiz várias atividades com ela. E eu não voltei na escrita, Carol. Fiquei assim umas 2, 3 sessões sem voltar na escrita. Aí ela veio com uma ideia de que tinha que fazer uma atividade da escola. Aí às vezes eu digo para eles, traz a tarefa, faz junto comigo, porque daí eu vejo como eles estão. E ela começou a escrever. E cadê as trocas dela? Tudo certo. Entende? Então, quando a minha alma volta para o lugar, que não é simples assim, não é sempre que eu vou, não é tem que fazer manutenção, digamos assim, eu preciso fazer várias vezes, a criança pode botar as coisas no lugar. Nossa, mas adorei esse negócio de alma volta pro lugar. Então, a alma realmente tem o, né, o lugar dela. Eu tenho o meu lugar, sabe? E qual é o meu lugar? Tu tens o teu lugar, eu tenho o meu lugar quanto mãe. Aqui na minha casa eu sou grande. Eu tenho o meu lugar como filha, eu sou a terceira de uma casa. Então, lá eu sou bem pequena. Entende? Eu tenho o meu lugar hoje, lá quando eu era professora. Eu tinha um lugar como professora. Professora é uma autoridade. É autoridade na sala de aula, ela é grande, mas ela é pequena no sistema. Porque eu tenho uma coordenadora acima de mim, eu tenho um diretor, certo? Então, eu sou só a professora. Então, esses lugares é muito importante. Uma estratégia que eu uso, tá? Eu faço os campos e eu coloco a pessoa, tipo assim, a Carol vem no consultório. Eu pego quais são os papéis que tu ocupa. Sem tu saber onde tu vai, eu te coloco em todos os campos. E o teu corpo fala. Daí tem gente que, ai, Dani, aqui eu me senti fraca, aqui eu tenho vontade de chorar, aqui eu tô sem energia, aqui eu tô com energia, aqui eu me sinto grande, aqui eu me sinto pequena, aqui eu tremo, aqui eu não tremo. Loucura, né? Tem muita coisa legal. Mas Dani, eu preciso uma coisa chave agora. Eu preciso da disponibilidade da pessoa. Claro. Eu não faço nada sozinha, Carol. Sabe, eu não faço nada com gente que mente. Porque assim, ó. Cara, eu tenho uma máscara aqui. Cadê minha máscara? A pessoa vai se enganar, né? Não vai enganar o terapeuta. Eu boto uma máscara e eu posso ser a Dani que eu quiser. Sabe? Só que não vai surtir efeito. Daí, claro, a gente vai correr o risco de dizer que a terapeuta é ruim, que não deu certo. E tá tudo bem, sabe? Porque o problema não vai ser meu. E a pessoa ainda vai gastar pra contar a história. Tipo... É bem isso. Entende? Nesse caso, não é um investimento, né? É bem isso. Dani, e falando da criança interior na vida adulta, né? Esse equilíbrio entre os dois. Como é que a gente pode ter um equilíbrio saudável, né? Entre a expressão da criança, né? De acolher ela, que nem tu falasse, nos momentos, e ao mesmo tempo ter a responsabilidade do adulto e ter ali o seu papel, né? Dizer, não, agora eu que assumo aqui, tipo... Ele falou, né? Tem gente que é muito reativa, às vezes tu diz um não, a pessoa fecha a cara. Fica ali sofrendo porque tu ativou a criança dela. Porque se tu for ver, às vezes é por coisa tola, né? Por uma besteira. E aí a pessoa fica lá uma semana de cara fechada, mas porque é a criança que tá ali no comando, sofrendo. Exatamente. E aí, o que dá para fazer essa conexão, Carol? Sabe, eu entendi depois de velha o que significava a frase orai e vigiai. Que isso é bíblico, mas é também de senso comum. Orai e vigiai, né? A gente escuta falar. E o orai e vigiai não é eu fazer o Pai Nosso e cuidar da vida do outro. Tem gente que entende que é isso. É eu rezar e olhar, vigiar o quê? O que está acontecendo ao redor. É orar e vigiar a mim mesmo, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, as minhas atitudes. Então, quando eu faço essa conexão comigo mesma, eu começo a entender que o que acontece fora de mim, com as pessoas que estão no meu trabalho, as pessoas que estão na minha casa, são sinais do que eu preciso compreender em mim mesmo. É um reflexo, né?
Vou te dizer assim, o que eu guardo para mim. Os meus filhos, como eu era uma pessoa mais reativa, e eu sou uma pessoa exigente comigo mesmo, eu fui professora é líder, certo? Então a professora é mandona, né? Para uma sala de aula funcionar, eu tinha que mandar o tempo inteiro, né? Então, eu me tornei uma mãe mandona, e aí às vezes eles diziam assim, mãe, tá brava? Cara, pra mim eu não tava, mas pra Aham, eles eu tava brava. Lá na casa da minha mãe é a mesma coisa. Para os pais, por que tu estás nervosa? Eu aham. não estava, eu não me sentia nervosa. E quando eles falavam isso, eles apertavam um gatilho em mim, que eu ficava mais brava ainda, certo? Uhum. Eu tive que, quando eu comecei a entender que o orar e vigiar era eu comecei a me monitorar, a ver o que estava acontecendo comigo, para eu começar a entender e a melhorar, Uhum. certo? Porque a ideia de desenvolver a criança interior é eu descobrir quem a Dani quer ser. Se ser nervosa, se ser agressiva, se ter comportamentos que não estão me levando para o sucesso não tá legal, então o que eu tenho que fazer? Eu não dá para mim continuar com o mesmo comportamento, Carol, querer um resultado diferente. Exatamente. Entende? Então eu preciso. Quem a Dani quer ser? Eu queria ser. É tão engraçado porque daí quando eu era mais agressiva, uma vez eu fechei o olho e eu disse: eu quero ser mais meiga. Mas não combina comigo. E Não, ser não meiga para combina mim nada com isso. ser meiga para mim ia ser lerda, eu não ia conseguir dar conta da minha vida. Daí eu disse, não, meiga não dá. Mas dá para mim ser mais tranquila, menos Aham, exigente, aham. sabe? Aí uma amiga veio dizer para mim, Dani, baixa a tua medida. A outra diz assim, Dani, cara, não precisa ser santa. Sabe? Porque uma vez eu queria ser santa, queria ser perfeita. Santa era a palavra, não era nem ser perfeita, era ser santa mesmo. Então, Uhum. assim, não dá. Daí ela ainda brincou comigo, se a Graça estiver me ouvindo. Dani, santo, para ser santo, tem que morrer. Ninguém vira santo em vida. Tu queres Aham. morrer? Sabe? Então, assim, ouvir os disparos que vêm das pessoas que nos amam, que gostam da gente, pra gente melhorar Uhum. isso. E não ir com a reação, sabe? Não sou isso, não. Não é isso. Acolhe e depois tenta entender. Então, eu fui Uhum. construindo a Dani que eu quero ser. E filtrar também, né? Porque às vezes também vão falar coisas que tu não se identifica e daí não pegar aquilo pra ti de não, então eu tenho que mudar, né? Quando não precisa, no caso, É, né? é que assim, ó, a gente vai esbarrar onde, né, Carol? Autoestima. Uhum. Como lá atrás eu era uma Dani insegura e com autoestima baixa, tudo que falasse pra mim ia direto no coração, era uma facada e aquilo ali eu acolhia como uma verdade. Amém, né? Geralmente o que era ruim, não o que Uhum. era bom. Se alguém dissesse, Dani, tu és luz, eu sempre ouvi isso, mas eu nunca escutei de verdade, eu nunca acolhi. Hoje não. Lá na PNL eu lembro, quem é da minha turma vai saber, eu falei em voz alta. Eu decido a partir de hoje escutar as coisas boas que a pessoa me fala e não as Uhum. coisas ruins. As Uhum. ruins eu vou ouvir, vou ver se faz sentido, qual é a emoção que eu estou sentindo, se é meu mesmo, e daí eu vejo o que eu vou fazer com aquilo. Mas por Uhum. muito, muito tempo da minha vida, Carol, essa Daniele aqui só ouviu as coisas ruins. E foi uma Uhum. escolha dela. Porque tem as minhas irmãs, eu tenho a minha irmã mais nova que viveu no mesmo contexto que eu e escolheu ouvir desde sempre só as coisas boas. Uhum. Aí tu vai dizer, mas é culpa do teu pai e da tua mãe? Não, não é culpa deles. Uhum. Não é que os pais e as mães são santos, não é isso. Mas é que é uma interpretação nossa. Os nossos pais dão o que eles conseguem. Uhum. Tá? Então, muito do processo terapêutico da criança interior, muito, gente, tá? 90% tem a ver curar nossas relações com os nossos pais. Uhum. Nossa, 99%. Dani dando aula aqui hoje. Dani, quais são os benefícios, né, de se reconectar também com essa criança? Como que isso pode melhorar a nossa saúde mental, relacionamento e bem-estar, porque às vezes eu acho, né, tu vai poder falar melhor, que também tem a pessoa que está ali vendo o problema, tem aquelas que a gente falou, nem sabe que existe, que vem da criança,
Ou outros, né? Não, peraí, eu vou tentar correr disso aqui, tá, né? O sol com a peneira, não vê um resultado, não vê a vida mudar, mas também não quer olhar, porque que nem tu falasse, não pode ser forçado, né? Tipo, não adianta a pessoa ir lá porque tá obrigada ou não querer se entregar pro processo, ou achar que, ai, terapia é coisa pra gente doida, né? Que tem gente que ainda pensa assim. Então, né? Como que a gente pode. Quais são os benefícios, né? Aliás, se a gente olhar para a criança interior e fazer esse acolhimento. Penso que o maior que para mim fez, tá? O que eu falo sempre, Carol, eu vou lembrar. Eu quero lembrar, eu sou testemunha. Eu não estudei para fazer com os outros. Eu estudei porque eu fiz comigo. E eu me transformei. E daí eu decidi compartilhar isso. Porque foi uma das coisas que eu aprendi, que a gente não deve ficar com conhecimento com a gente. Quando a gente sabe fazer algo bem, a gente tem que compartilhar. Se alguém sabe fazer o bolo bem, compartilha. Nem que seja fazendo o bolo para fora. Entende? Vende o bolo. Não estou dizendo para dar de graça. É para fazer, compartilhar, usa isso a favor do universo. Então, como eu ser testemunha e eu sou muito mais feliz e realizada, eu resolvi compartilhar e fazer, ajudar as pessoas a buscarem isso. Então, o maior benefício para mim hoje é a minha autoestima, a minha segurança, o meu empoderamento profissional, a minha troca de profissão, porque eu nunca imaginei que eu ia trocar de profissão. Não é que todo mundo vai se tornar terapeuta, mas é que a gente acha que a gente nasce para ser uma coisa só. E não precisa. E às vezes fica a vida inteira, não entende por que está lá. Eu amei ser professora e não imaginei que eu ia mudar. Hoje eu digo, eu continuo sendo professora, tem que brincar, né? Dani dando aula. Sim, só que eu estou sendo uma professora diferente. Tá? Então, acho que o maior benefício dessa conexão é eu me tornar uma pessoa melhor para o mundo. Não é o mundo ser melhor para mim, é eu ser melhor para o mundo. Para as pessoas, para mim mesmo e para as pessoas que eu convivo. Aí eu tenho uma das minhas irmãs, ela sempre fala. Ela diz, Dani, porque assim, ó, no meu processo todo, Carol, foi bem difícil algumas coisas. E às vezes a gente demora para mudar. Não é assim, gente, não é em uma sessão, tá? Eu tô 12 não é mágica, né? Só que eu também não tô dizendo que tem que demorar 12 anos. Pode ser que eu fui mais lentinha nesse processo ou que eu tinha mais coisa para transformar, tá? Cada um é único. Mas essa minha irmã, eu escutava muito assim, às vezes. Não sei pra que tu estuda tanto, não sei pra que faz terapia, não tá resolvendo nada. Cara, isso me doía muito. E eu já escuto pessoas que vêm no consultório e dizem assim, minha família diz bem assim pra mim, sabe? E eu digo, não dá bola, ignora, continua, vamos ver essa transformação acontecer, porque vai acontecer. E hoje uma das minhas irmãs sempre diz isso pra mim, Dani, tu és exemplo. Porque eu vi que tu mudasse, eu vi que dá certo. Sabe? Então, já assim, dá certo. Começa a transformar na própria família, né? Então, assim, que dá certo, dá. Mas dá trabalho também, não é fácil. Sabe? O que eu chorei, o que eu penei, o que eu tive que, sabe, tirar, arrancar máscara, ver os meus monstros. E daí é uma evolução, né? Tu muda e daqui a pouco vem uma coisa, ativa o gatilho, aí tu volta lá naquele comportamento, daí tu, pera, isso aqui, né? Eu tenho que esperar, tenho que mudar. Então é realmente uma escola, né? Tu vai trabalhando. Eu tenho hoje eu tô melhorando, tá? Mas eu tenho uma tendência, Carol, a pensar que parece que essa minha busca de ser melhor vai ter um fim. E aí as minhas amigas terapeutas, que é eu, a Grazi também, a Mayara, às vezes elas me lembram, sabe? Não vai acabar não. Porque sabe? Isso é o objetivo da vida, né? Estou muito assim, também fiz aniversário semana passada, eu tava pensando nisso, né? Porque também fiz uns cursos assim, voltados para essa área. Eu gosto, né? Que nem eu comentei contigo, eu gosto, né? De saber de neurociência e tudo mais. E aí eu pensando, gente, isso aí vai ter fim? Daí não, caiu a ficha, não. Agora, tipo, até o fim da vida é isso, é evolução, né? Não dá para parar. Vou te dizer, Carol, entrou nessa, a gente não para. Não dá para desaprender. E aí a gente vai entrando nessa e vai descobrindo que cada vez a gente sabe menos, parece. Mas não, hoje eu reconheço que eu sei muito, mas que eu não quero nem chegar no fim.
Hoje eu quero curtir essa vida, sabe? Uhum. Curtir E esse aprender momento, mais. usar o que eu aprendi de bom, porque eu tô amando ser eu agora, entendeu? Uhum, uhum. Eu acho que não tem coisa melhor, né? E falando em Amando Ser Eu, amanhã é o Dia das Crianças, né? Que a gente geralmente também só comemora aí com filho, sobrinho e compra presente e tal, mas não olha essa nossa criança interior, né, Dani? Então, tu tem alguma dinâmica, alguma atividade que a pessoa também pode fazer em casa, que nem tu falou, meditação, dela, né, comemorar esse dia e olhar para a criança dela e acolher e aproveitar que amanhã é feriado e pode fazer isso. Tenho, tenho sim. Vou deixar algumas dicas aí, né? E aí, assim, Uhum, as pessoas que ouvirem vão pegando o que faz sentido para elas, porque assim, ó, eu não tenho uma história de infância difícil, certo? Eu era feliz na minha infância. Então, para mim, é fácil lembrar da minha infância. Faz bem uhum, recordar da minha infância, certo? Se a pessoa não está preparada para isso, ela não vai me ouvir agora e dizer assim, a Dani tá louca que ela quer que eu veja uma foto minha da infância, eu vou acessar tudo que é de ruim. Não, daí não vai fazer isso. Entende? uhum. Então, eu vou dar algumas sugestões do tipo de coisas que vocês vão ver se faz sentido para mim ou não. Então, eu posso, por exemplo, imaginar que criança, vou mostrar aqui para vocês uma foto, porque eu tenho uma jornada que eu fiz da criança interior. Então, eu tive que Uhum. fazer algumas coisas com as minhas fotos, ó. Essa era uma. Aham. Olha que eu acho que eu era meio rabugenta já. Então, assim, eu tenho essa com uma amiga de infância, que fez Aham. É parte. bonitinha. Tenho essa aqui bem pequenininha, quando eu fui viajar com a minha irmã, que estava melhor, que ela tinha ficado doente. Então, o que Gente, que eu posso aliás, tu e fazer? as tuas irmãs são todas iguais, né? Porque pra mim, tipo, eu até me confundo assim. Peraí, Tudo, são gêmeas? tudo meio clone. É. Então, eu posso, amanhã, que é Dia das Crianças, e se eu tenho filhos ou não tenho filhos, eu posso reviver algumas coisas da minha infância. Posso trazer essa minha criança, essa lembrança de como eu era, sabe? E posso sentir no meu corpo, porque eu lembro que eu falei que o nosso cérebro precisa de experiência. Eu posso me abraçar, botar uma música que eu gostava, sabe? Eu posso fazer uma coisa, comprar uma coisa que eu gostava de comer quando eu era criança e comer com aquilo, dizendo assim, Dani, eu vou te dar isso de novo, a gente vai brincar junto e vai se divertir comendo isso que tu gostavas. Tá? Uhum. Porque Ah, eu ninguém tenho. pode fazer isso por mim, Carol. É eu que Aham. tenho que cuidar de mim. Desculpa te interromper, mas eu tenho um amigo que é terapeuta, que eu adoro. Eu sempre, quando faço isso, eu lembro dele. Ele fala, né? O que você já fez pela sua criança hoje? Ele manda fazer todo dia, né? Daí sempre que eu tô comendo uma coisa assim, uma bolacha que eu gostava, uma coisa, tô alimentando a minha criança. Então, Isso aí. vem aquele sentimento bom, assim. E assim, ó, falar coisas lindas pra ela. Eu tô alimentando ela porque ela me fez muito bem, ou eu te amo, sabe? É cuidar da gente, porque quando a gente é adulto, a gente não precisa mais de ninguém para cuidar da gente. É a gente que tem que se cuidar. Eu brinco que a gente dá o que a gente tem, certo? Se eu, como adulta, eu não me dou coisas boas, eu sou um poço de frustração, eu estou cansada, eu não sou realizada profissionalmente, esse relacionamento não me satisfaz, o que eu vou dar? É isso que eu vou dar para as pessoas? Eu vou dar frustração, eu vou dar xingamento, eu vou botar isso para fora? É isso que eu tenho, entende? Então, eu preciso me encher de amor, eu preciso me encher de carinho, eu preciso me encher de gratidão, de realização. Dizer, Dani, cara, tu vieste pro mundo para fazer coisa boa. E é isso que eu vou dar. Porque daí eu transbordo, entende? Então tá, vamos lá, volta lá. Posso dar essa. Posso dar uma coisa Claro, para claro. comer, posso ver Uhum. foto, posso dar um abraço em mim mesma, eu posso brincar de me desenhar. Se eu tenho filho, amanhã a gente pode brincar de desenhar. Pedir pro meu filho me desenhar ele, depois desenhar. Como é que tu imagina mãe e criança? Vamos brincar, sabe? Uhum. Rever fotos antigas. Posso fazer, gente, amanhã, posso fazer um almoço de celebração, né? Eu posso Uhum. fazer uma coisa adulta para minha criança. Celebrar com ela mesmo. Posso fazer uma oração.
sabe? Então, assim, é eu recordar isso. Quem sabe eu posso até, se é importante para a pessoa, visitar a mãe, né? Dizer, chegar para a mãe, quem sabe, dizer assim, mãe, eu quero hoje um abraço de quando eu era criança. Uhum. De quando eu quero um colo. Posso pedir isso para minha mãe? Eu posso pedir para minha mãe, porque a minha mãe sempre vai ser minha mãe. Não importa Uhum. quantos anos eu tenha, eu sempre vou ser a criança dela. Uhum. É verdade. Eu brinco com os clientes que eu digo assim, vocês me acham velha, né? A Dani é grande, não é? Pois é, mas lá na casa da minha mãe eu não sou. Aqui Uhum. eu sou. Lá eu sou pequena. Lá eu não me Uhum. meto. Lá eu não interfiro. Lá ela é minha mãe. Uhum. E quando eu tomo essa postura interna, Carol, eu tô disponível para minha vida ser grande. Tu entende? Uhum. Porque se eu tô Entendi. num julgamento dos meus pais, eu não consigo ser grande na minha vida. Eu sou grande lá. Eu inverto papéis. Uhum. Nossa, incrível, É né? muito louco, né? Uhum. Fechou aí? As atividades são essas, Dani? Fechou, fechou. Tá. E como é identificar que a criança interior está no controle, por exemplo, naquelas situações, né, que nem tu falasse, todo mundo tem uma memória, às vezes uns traumas, né, maiores que outros, mas problemas repetitivos, né, que são sistêmicos. Por exemplo, eu tenho uma família, antigamente minha avó, meu bisavô brigavam muito em casa, e isso aí vai passando, né? Tipo, digamos que as gerações continuam aí nessa tradição. Tipo, todo mundo apresenta esse comportamento, mas também ninguém olhou, ninguém foi procurar entender ou querer mudar, né? Então, como que a gente identifica isso, assim, que, é claro, antigamente eles não tinham nem conhecimento, nem tantas ferramentas para buscar cura e tudo mais, né? Ou tantos recursos, mas como identificar, assim, isso aqui já faz 2, 3 gerações que está acontecendo. Eu acho que não é muito saudável, digamos, É, né? é no orar e vigiar, por exemplo, é no se observar, numa árvore genealógica, no parar e observar, sabe? Uma vida mais, como é que eu posso dizer? Um dos sinais é a reação. Quando eu tenho comportamento reativo, até eu tenho uma frasezinha do Bert Hellinger da Constelação que diz assim: até que eu me torno consciente, o meu inconsciente vai ter ações por mim, certo? Então, todas as minhas ações rápidas eu vou fazer no inconsciente. Uhum. Até que eu me torne consciente daquilo que eu estou fazendo e eu faça com consciência. Então, hoje, o meu movimento é assim: aconteceu tal coisa. Eu paro, eu observo e às vezes eu me pergunto. É rápido, não é lento, tá? Mas, por exemplo, assim, aconteceu um episódio que a pessoa me falou algo e aquilo ali não me caiu bem. A pergunta que eu já me pergunto: o que eu faço com isso agora? Sabe o que eu pergunto para Dani? O que eu faço com isso agora? Aí eu tenho a oportunidade de ou fazer essa criança aqui agir e xingar a pessoa e ter uma reação inconsciente, ou eu pensar e dizer assim, tá, como eu adulta devo agir? Cara, deixa a pessoa que é dela. Ela que fica com essa frase aí pra ela, sabe? Sou muito mais que isso, Uhum. sabe? E tem um outro tipo de comportamento. Porque Uhum. a reação, ela é do inconsciente. A reação rápida, sabe? Aquele Aham. xingamento que a gente dá no trânsito. Isso, esse negócio assim da cá, toma lá da cá, é inconsciente. Não é consciente, tá, Carol? Uhum. E para quebrar, que nem a gente falou, né? Esses ciclos assim que acontecem sempre Conhecimento. na família. Que nem tu falou, Conhecimento. só Daí, a casa toda se curando daí. assim, ó, como é que eu posso dizer? Tem episódios na minha família, teve, como eu já fiz muitas coisas, então, assim, eu gosto muito de ouvir hoje. Então, o cliente chega, eu boto o meu campo, meus bonecos ali, eu digo, vamos brincar de tu contar a tua história para mim? E aí a pessoa começa a contar. Então, aí, às vezes, não sabe nem por onde começar, eu vou instigando. Tá, vamos lá. Tu nascesse quando?
quem foi, como é que foi teu pai e tua mãe, como é que é a tua história, como é que foi os teus avós. Quando a pessoa começa a contar a história, aí às vezes cai ficha assim, tá, pois é, né? Mas eu me separei, quando eu tinha 25, minha mãe se separou também quando tinha 25, e quando tinha 25, o meu avô morreu. Entendeu? Então, Aham, tipo assim, aham. tem coisas que tu só vai saber prestando atenção na história. Não vai Uhum, cair do céu ninguém. Às vezes é até em sonho. De verdade. Quando uhum, começa a investigar, não para justificar. Eu lembro muito da constelação, porque tem gente que vai lá investigar para achar culpado, né? Ah, agora eu vou uhum. lá descobrir quem Lá da era minha o alcoólatra tia, da eu vou minha falar com família. ela. Quem era o alcoólatra da minha família que explica por que eu também gosto de beber. Entende? Ah, agora Aham. não é isso. Tanto que a gente brinca na família da minha mãe. Eu gosto de beber, bebo bastante socialmente, minhas irmãs também, a gente bebe vinho, bebe champanhe e tal. E na família da minha mãe, tinham várias pessoas alcoólatras, porque era muito comum antigamente, né? Uhum, E aí a gente fala, às vezes, quando a minha mãe fica doida que a gente bebe, porque ela tem trauma, e eu não tenho, uhum, entendeu? Da uhum, bebida. E aí a gente uhum. brinca e brinda o nome do tio, então, que bebiam. Ela, viva o fulano, viva o ciclano. Eu digo, cara, eles estão em mim, tá tudo certo. Só que eu não preciso me tornar alcoólatra. Mas eles estão Sim. em mim e eu celebro. Quando eu faço isso com Uhum, consciência, tu entende que eu estou uhum, reverenciando eles? Eu não estou uhum. julgando e Eu não estou falando aceito mal que eles deles. erraram, mas eu não vou errar, né? Tipo. E assim, eles fizeram o melhor que eles podiam. Porque toda Uhum, pessoa tem uma história atrás. Isso é o mais lindo da constelação, da PNL, é ver tudo com amor, sem julgamento. uhum. É. Então, essa criança, hoje, o que é mais lindo de a gente ensinar para as crianças e para a nossa criança também é para de julgar. Porque quando a gente julga, a gente se coloca num melhor. Assim, ó. Tá eu e a Carol aqui, tá? Eu sou uma mão, eu sou essa mão, Carol essa. Então eu olho para Carol e eu digo assim: eu não gostei da roupa da Carol. O que a Carol falou na live, eu também não gostei. Acho que ela não sabe articular as palavras direito. Eu vou me Uhum, colocando num lugar o quê? Acima. E eu não sou melhor e nem pior do que ninguém, eu sou eu. uhum, Entende? Então, assim, os pais estão muito nesse papel e é isso a gente ensina. Porque os pais são assim, porque a criança deles aprendeu assim e eles ensinam os filhos assim. Sabe? Os preconceitos, as verdades, as crenças, os julgamentos. Ah, porque aquele fulano é assim, porque aquele fulano é assado. A comparação. Ah, porque aquele consegue, aquele lá não consegue. Isso não é saudável, sabe? uhum. Saudável é olhar para todo mundo e dizer, cara, a pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Se não é para ajudar, não fala. É, e tem aquilo, né? Se tá julgando no outro é porque aquilo ali tá revelando uma coisa que, na verdade, te incomoda, né? Aí, imagina, tu sai na rua julgando todo mundo e, tipo, essa energia ruim vai voltar pra ti e tu vai ficar nesse ciclo eterno, né? Eterno. E assim, é uma das frases que os psicólogos usam muito, muito. É assim, quando tu tens uma antipatia por alguém ou tu não te entende com a pessoa, o que que aquela pessoa dispara em ti que tu não queres aceitar em ti? Uhum. Dói, sabe? Dói, mas é Dói. verdade. Dói porque tu queres negar, tu vai dizer, não, eu não sou. Eu não sou. Mas tem uma música, tem duas músicas que fizeram parte do meu processo. Uma eu até, deixa eu ligar aqui e ver se dá. Eu já deixei ela baixadinha aí para mostrar para Olha, vocês. E a outra pensa, não. é a Quero Me Curar de Mim. E essa Quero Me Curar de Mim, ela fala de tudo, todas as mazelas que a gente é como ser humano. E a primeira vez que eu ouvi, uma vez eu passei para uma amiga, ela disse, Cledo, tu queres que eu me enfoque no pé de alface? Porque era muita coisa ruim. Mas eu digo, cara, ouve com humildade e percebe se às vezes a gente não tem isso. Todo mundo Uhum, tem um pouco de invejoso. Todo uhum, mundo tem um pouco de hipócrita. Todo mundo tem um pouco de tudo, Carol. claro. A questão é o quanto eu quero ser disso e quanto eu quero integrar isso em mim e transformar em amor. É aquilo, né? Quando tu vai alimentar
o mal e o bem, a sombra e a luz, porque tá tudo ali, todo mundo é humano, né? Todo mundo tem. Eu digo, isso aí vem de fábrica, gente. Vem da fábrica, tá todo. Essas emoções são milhões. Eu tenho um joguinho aqui que tem monte, monte, monte. Meu, Dani, tem estudo aí da gente? Tem. Se eu botar o disparo, tem. Só que eu assumo isso, eu entendo isso, eu consigo reconhecer isso. Isso é inteligência emocional. E é muito difícil. Tá, tô achando a musiquinha aqui que saiu, né? Porque eu desliguei para não dar interferência, mas Ah, sim. já tô Tem chegando problema. nela. O nome da música é A Criança que Eu Fui um Dia. Nossa, tu Deve? não vai botar ela aqui e a gente não vai chorar, né, Dani? Não sei. Não sei. Ai, meu Deus, mudou. Não é trem bala, gente. Para tudo. Aqui. Pronto. Vai dar de ouvir? Dá. A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Dá para ouvir, Carol? A criança que foi um dia hoje veio me visitar, e qual mentira por aí que a gente se perdeu. Ó, agora a chave, ó. Desaprendeu a sorrir, desaprendeu a sorrir. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Então, a música, ela vai falando de que sem culpa, sem achar culpados, a escola, os amigos, os pais, os tios, todo mundo que convive com a gente, enquanto a gente é criança, vai interferir na nossa vida, sim, sabe? Vai ajudar essa Dani a deixar de sorrir, vai falar às vezes que ela é incapaz, que ela não consegue. Mas quando eu sou adulta, eu tenho que olhar para essa Dani e dizer: não, tu consegue. E pode ser tudo o que quiser, né? Porque tem aquilo também, quando a gente é criança, ah, eu vou ser astronauta, eu vou fazer não sei o que, e vai crescendo e vai, tipo, botando na caixinha, né? Ai, não, isso aqui eu não posso, não posso ser criativa, eu tenho que andar assim, eu tenho que falar assado. E aí, tipo, né, às vezes a pessoa queria tanta coisa e não alcança porque vai Porque ser podada, né? os pais fazem o quê? Não por mal, mas eles passam para a criança o mapa de mundo deles. Então, se eu tenho um mapa de mundo fechado, limitado, que só dá para ser advogado, médico, balconista, né? Eu não vou Engenheiro. conseguir ver além, sabe? E tu, como jornalista, hoje, mais do que eu, muito mais, eu aprendi a olhar desse jeito, mas tu já estás mais na área, tu sabes que hoje nascem profissões novas todos os dias, que alguém inventa algo todo dia. Então, gente, uma criança que tem 5 anos, 6 anos, 10 anos hoje, sabe, meu Deus, o que ela pode ser. Tipo, hoje pode ganhar dinheiro com videogame. Na nossa época isso era inimaginável, né? Muito, muito. E os pais, essa história da tela, né? Tem muita coisa que tem que analisar, porque assim, a tela é só prejudicial? Sim, se a criança ficar só na tela é prejudicial. Agora, a tela favorece a pesquisa? Muito. Tem coisa boa? Meu Deus, eu boto para eles, tem meditação infantil para fazer, dá para ouvir história, dá para fazer muita coisa na tela de bom. Agora, o problema é deixar a criança na tela para se O dia distrair todo. e ficar ali para a mãe poder fazer outra coisa. Entende? Uhum. Então, assim, não é nem. Eu não sou assim, ó, não é do certo e errado, e nem é tudo bom e nem é tudo ruim. Depende. É o Tudo equilíbrio, depende. Tem que né? estudar. É tudo relativo para mim. Eu tô meio assim. Tem que estudar a situação, o caso, olhar,
Qual é o benefício? Está trazendo benefício? Está trazendo malefício? O que que é? Tem Uhum. situações que vai... Tem contextos que a mesma atitude é boa e tem no outro contexto que vai fazer mal. E aí, como é que eu vou saber? Tem que testar. Não, aí vamos usar isso de exemplo, né, Dani? Que nem tu falasse ali da menina que escrevia ao contrário. Aí imagina assim, se a mãe, né, os pais olham, e vamos supor que seja um menino que passa o dia no videogame. Aí os pais interpretam, nossa, é a tela que tá fazendo isso com ele. Aí não vai nem buscar a cura, né, de uma outra situação que estava causando, porque já interpreta ali errado que, né, é outra influência. Então, é E é bem assim, muito... tu quer dizer, ó, eu tenho situações de tipo assim, de adolescente que joga demais no videogame. E aí Uhum. joga aqueles jogos pesados de tiro, Violência. tal, de... É. E aí os pais vêm e me dizem que a culpa é do videogame. Só que eu já entendi pela criança, pelo adolescente, que o contexto familiar é na gritaria, Na sabe? violência. Na violência. Uhum. E aí tu vais me dizer, é só do videogame? Não. Quem sabe Uhum. o videogame veio já para esse contexto para potencializar. Para Potencializar, mas aí os alimentar. pais A não hora que querem ouvir, né? explodir, os pais buscam ajuda. Entende? O pai eu não posso explodir, mas aqui eu posso. A gente tá rindo, mas é sério. Não, é sério É. mesmo, Carol. Então, assim, tem muita coisa linda por trás, mas é linda séria, sabe? Bom, Dani, eu amei, né? Ficaria aqui até amanhã falando sobre Ó, isso, tem mas uma aí também filha minha que quer ir para Fenarreco. já deu aqui, o nosso tempo tá acabando. Então, para a gente encerrar, eu queria que tu deixasse, né, uma mensagem inspiradora também para a gente encerrar a live, incentivando, né, as pessoas a continuarem aí nessa jornada de cura e acolher a criança e também entender mais ela e ter uma convivência melhor, né, com a própria pessoa e com os outros. Tá. Eu poderia ler uma mensagem, até tem uma aqui no Claro, computador que eu como deixei quiser. bem linda. Mas eu quero falar, olho no olho, né? Eu escrevi assim, ó, que... primeiro eu quero mostrar algumas coisas do que eu tava falando, que é 2 livros que fazem muito sentido para mim, tá? Esse aqui eu tô amando. A gente Uhum, não começou as coisas com a gente. E eu venho há muito tempo falando, Carol, que as células que eu tenho dentro de mim, elas não são só minhas. Elas são de todas as minhas... São transgeracionais, né? São dos meus pais, que vieram dos meus avós, que vieram dos meus bisavós. Dentro da visão sistêmica, parece que a gente tem 10... A gente pode ter até 10 gerações dentro da gente. Até o meu decavô, certo? Nossa. Isso dá 4.000 e poucas pessoas. São células transformadas. Mas esse livro aqui comprova cientificamente que isso é real. Então, eu falava isso, e aí o livro veio e disse, Davi, tá vendo? Tá vendo como não é só eu que penso dessa forma? E aqui é dos nossos traumas, né? O que aconteceu com a gente. E daí não é o que aconteceu com a Dani, é o que eu faço com isso agora. Sabe? Não é só entender para julgar, é entender para ressignificar, para contar uma outra história para Dani. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, que vão ficar na live depois de gravada, é que a gente é muito mais do que a gente imagina ser, muito mais. Na verdade, a gente é essas 4.000 pessoas, e quando eu tenho uma vida linda, eu sou o futuro delas, numa linha cronológica. Os meus filhos estão na minha frente, então eles são o meu futuro, certo? Eu já passei... Eu adoro esse coração dourado, porque eu digo para eles, ó, isso aqui é a vida que tu recebeu do pai e da mãe. Então, eu peguei essa vida que eu recebi da minha mãe e eu passei ela adiante para os meus filhos. Quanto melhor eu sou para o mundo, quanto mais feliz eu sou, quanto mais realizada eu sou, Carol. É como se eu olhasse, então, para trás e dissesse assim, ó, cara, valeu muito a pena vocês me darem a vida. Não foi um desperdício de tempo. Sabe? Porque uma pessoinha diferente no meu sistema lá atrás não ia ser a Dani. Porque eu sou muito mais do que a vontade do meu pai e da minha mãe. Eu sou uma vontade do universo, de Deus, do Criador, de que seja lá o que a pessoa quer entender como algo transcendente. Né?
Porque assim, eu tive 2 abortos, Carol. Se foi por vontade própria, não. Eu queria, mas não foi uma escolha da Dani. Então, eu preciso entender que eu sou muito mais do que a vontade só de um pai e de uma mãe. Eu sou um milagre. Tu és um milagre. As pessoas que estão aqui assistindo são milagres. Porque a gente resistiu. A gente eliminou mais um monte de seres, porque eram trilhões de espermatozoides. Então, a gente eliminou todos eles para eu sobreviver. E se eu sobrevivi e me fiz, cara, tem que valer a pena, né? Tem que. Eu tenho que ter algo de bom para esse mundo. Porque aí é como se fosse um chamado. O mundo precisa da Dani. Sabe? O mundo precisa da Carol. O mundo precisa de vocês que estão ali me ouvindo. E ouvindo a gente vai fazer algo de bom com essa criança. Tá? Então é essa a mensagem. Vamos fazer algo de melhor para esse mundo que precisa de pessoas boas. Não é o mundo melhor para mim. É eu melhor para o mundo. Mais do que nunca, né? Nesse momento a gente precisa disso. Pessoas melhores para o mundo. Dani, amei. Espero te receber aqui outras vezes, tá? As portas estão abertas. Quem sabe outra hora a gente aborda aí outro assunto. E para quem, né, quiser rever e ficar com dúvida, qualquer coisa, chama a Dani também no Instagram dela. Depois vai estar disponível aqui no Instagram e no canal do YouTube. Obrigada, Dani. Boa noite e um bom feriado para todo mundo. Obrigada, Carol, pelo convite. E vamos cuidar das nossas crianças interiores e cuidar delas amanhã nesse dia lindo. É isso. Tchau, tchau. Beijo, boa noite, Carol. Boa noite. Salva aí. Salva para depois eu compartilhar. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada, gente.